como colaborador do IEP, né, cumprimentar o pessoal da Serra, Ivani, colegas, né, bom, dar minha boa tarde para todos, todas e todos, né, uma satisfação estar aqui, e de fato, esse tema é fundamental, né, do meu ponto de vista, né. Eu vou fazer um certo percurso histórico da própria psicanálise, né, que entendo que a psicanálise, essa implicação, essa relação, essa articulação entre psicanálise e política, ela não é nova, né? Mas em algum momento a psicanálise se afastou de alguns aspectos, né, que são fundamentais, né? E por isso que parece bastante novo que a gente escuta esse tema, né, no âmbito da psicanálise, com todas as resistências possíveis, né, que surgem nela, né? Mas, de fato, o Brasil é um país complexo, né? Preciso dizer isso, antes de mais nada. Entender o racismo no Brasil também é de uma complexidade absurda, né? Mas a gente tem uma questão que é fundamental para entender, que essa formação do Brasil enquanto nação, né, ela exigiu um dispositivo de governamentalidade diferente da Europa, né? E diferente de outros lugares colonizados, né? O fato é que no Brasil nós tínhamos, com todo esse processo, né, segundo país com maior número de escravizados, né, a partir do tráfico, né, escravo, né, que começa no século XVI e vai, né, até o século XIX, uma maioria de uma população negra diante de uma minoria de uma população branca, que era quem governava, né? Então, como governar essa população diante de uma maioria? Portanto, uma dimensão óbvia que estava colocada do medo. Uhum. Então, isso precisou ser equacionado, e essas são coisas da deriva do poder importantes para a gente pensar, precisou ser equacionado de um jeito muito diferente, né? Porque nos Estados Unidos a população negra sempre foi menor que a população branca. Uhum. E aí, a tal ponto que o Estado estadunidense pôde ter leis de segregação. Uhum. Como é que se fazia isso no Brasil sem poder assumir um Estado escravagista que mantivesse as condições de desigualdade, sem que essa população se revoltasse? E aí é que surge, então, né? É construído, a gente tem o Gilberto Frei como principal teórico, mas, na verdade, eu prefiro pensar Foucaultianamente nesse sentido, de condições de possibilidade que produziram o mito da democracia racial, o mito de uma harmonia entre as raças. Portanto, denegando essa brutal desigualdade, essa brutal opressão, em nome de uma certa harmonia. E aí vou usar um autor que eu vou retomar bem para o final lá, que é o Spinoza, né? O Baruch Spinoza, né? Porque a gente brinca de palmitar com os autores europeus brancos, mas o Spinoza, para mim, é um intelectual, um pensador selvagem, de uma Europa selvagem. E o Spinoza faz toda uma teoria dos afetos, né? Me parece que ela pode ser uma chave interessante para a gente entender tanto o campo psicanalítico como um todo, mas a sociedade brasileira, é que se produziu, a partir disso, um afeto triste na sociedade brasileira. E agora a gente vive um outro momento, né? Em que é quase impossível negar a existência do racismo. Portanto, uma morte do mito da democracia racial. Então, é nesse ambiente de complexidade que eu vou situar minha fala, né? Bueno,
A gente sabe bem que a instituição psicanalítica não é a única responsável pelas condições sociais, desculpa, que fazem com que seus associados sejam praticamente todas pessoas brancas, de classe média e heterossexuais. Ainda assim, diante dessa brutal constatação, como podemos seguir como se isso não nos dissesse respeito, né? Então, fico contente que o IEP diga: "Não, isso nos diz respeito", né. Mas ainda assim, eu tenho colaborado com várias instituições, tenho estado em diversos fóruns que discute a questão do racismo, e escutado o que eu classifico de bizarrices, né. A insistência, a resistência com que as mais diferentes instituições psicanalíticas, em diversas regiões do país, têm revelado suas crises a toda vez que vão discutir essa questão. Suas crises, suas angústias diante dos movimentos de efetivar ações afirmativas na formação analítica. Às vezes, falas contundentes contra o que seria identitarismo, modismo, que o inconsciente não teria cor, né? Acho que a psicanálise, suas instituições não têm posição política. E vou destacar aqui um significante comum, que é o reparação. Pois tanto as ações afirmativas quanto a escuta dos testemunhos da ditadura se debruçarem sobre crimes de lesa humanidade comungam desse princípio fundamental, isto é, a reparação histórica. No entanto, por óbvio, elas nos interpelam desde lugares diferentes. De um lado, a escravização e o racismo dizem de uma violência que recai majoritariamente sobre a parcela afrodescendente indígena de nossa população. As resistências institucionais também se apresentam sob o manto da economia, da dificuldade de arcar financeiramente com um projeto como esse, de instituir ações afirmativas em instituições privadas e de sócios, evitando aprofundar a questão das relações raciais em foco, né? Ou seja, ao olhar para essa dimensão econômica, ela serve como um anteparo para não discutir efetivamente. O mito da democracia racial no Brasil encobriu o racismo entranhado na sociedade brasileira e o projeto de embranquecimento da população, com a miscigenação dos povos indígenas e africanos. Eu tenho percebido que as oposições nem sempre são explícitas, mas se percebe a ausência de interesse de uma parcela dos membros dessas instituições ao serem realizadas reuniões administrativas que tratem do tema, eventos, jornadas. É possível constatar que os eventos têm pouca participação dos membros. Os presentes são, na maioria das vezes, sempre os mesmos. Então, é importante frisar que, quando se aprova a implementação de um projeto, significa que aceitamos correr os riscos inerentes ao enfrentar o racismo dentro de nossas instituições. Ao longo de muitos anos, as instituições psicanalíticas dedicaram-se aos temas de interesse psicanalítico com base em sua interioridade, investindo fortemente na transmissão de seus pilares, na investigação clínica, na difusão e no desenvolvimento do pensamento psicanalítico, com uma literatura de referência prioritariamente eurocêntrica. Foram anos em que se mantiveram afastados dos acontecimentos sociais e políticos, embora estes façam parte do corpo teórico psicanalítico, assim como a influência da cultura na subjetivação dos sujeitos. Recentemente foi lançada no Brasil uma obra do Florent Gabarrón Garcia, História da Psicanálise Popular. E o autor dá pistas interessantes desse longo e tortuoso processo de excomunhão do lugar político da psicanálise na vida social e na subjetividade dos sujeitos. Não raro concebida como uma prática hermética e elitizada, confinada às quatro paredes do setting, a psicanálise é por vezes equiparada a todo um leque de terapias
voltadas ao aumento do bem-estar individual. Por isso, o diagnóstico do Freud da questão do ego, né? Da terapia do ego. Né? E precisamente essa ideia que o Gabarrón Garcia põe por terra nesse livro. Ele empreende uma verdadeira recuperação histórica dos momentos nos quais a psicanálise reafirmou seu compromisso com as classes trabalhadoras, com as populações vulneráveis, revelando seu caráter engajado como prática e disciplina. E esse esforço, ele buscou combater o que chama de psicanalismo, né? Um discurso reacionário sobre o sujeito e a sociedade que se passa por psicanálise e afirma a neutralidade do campo. Conforme nos mostra Gabarrón Garcia, esse discurso se tornou hegemônico nas últimas décadas e buscou operar uma purificação da história política e popular da psicanálise, contribuindo com a manutenção do poder de analistas sobre paciente e das classes dominantes sobre as trabalhadoras, compactuando com uma visão burguesa sobre cuidado, saúde e ciência. Ora, próprio Freud, considerado por muitos como expoente de um pessimismo cultural, de que o mal-estar na civilização seria a prova máxima, mostrou-se por muito tempo otimista em relação a reformas sociais progressistas, tendo inclusive defendido, em 1918, a criação de clínicas públicas, que se alastraram pelo continente europeu. Como então chegamos até aqui? O Gabarrón Garcia, ao reconstruir isso, vai falar que ela começa na União Soviética dos anos 20, mediante a experiência pioneira de Vera Schmidt com a psicanálise de crianças. Passa pelas policlínicas de Viena, pela defesa feita por Reich de uma revolução sexual contra o fascismo. Depois da Segunda Guerra, continua com a psicoterapia institucional de Tosquelli e Jean Houry. Com o grupo Plataforma, na Argentina, e com a psicanálise heterodoxa de Félix Guattari. Por fim, ainda se associa à experiência explosiva do coletivo de Heidelberg, o SPK, que defendia o potencial anticapitalista da doença e cuja repressão política à época causou alvoroço entre os maiores nomes da psicanálise internacional. Contra uma suposta neutralidade, a obra do Gabarrón é uma jornada pelos caminhos revolucionários da psicanálise, os quais o autor revela com atenção clínica e entusiasmo histórico. São muito mais numerosos e levam muito mais longe do que se espera, confirmando não há transformação individual sem transformação coletiva. Ou seja, esse afastamento da psicanálise da política é um verdadeiro objeto de denegação epistêmica e, mais grave, de denegação política da psicanálise. Desde as experiências que vão de Budapeste, da Guerra Civil Espanhola, de Viena, de Buenos Aires, as formulações da psicoterapia institucional, a antipsiquiatria, as formulações de Reich, de Guattari, de Fanon, etc., né? Todas as experiências foram excomungadas. Bom, o próprio Lacan foi excomungado. E foram pilotadas principalmente, pelo menos num certo período, pelo Ernest Jones, para quem dizia a sua única cor política era da carne. E contaram cada um a seu tempo com a cumplicidade do próprio Freud e de Lacan e vários seus apóstolos. O psicanalismo contemporâneo se submete a silenciar o projeto de realização de uma política de justiça social, levado a cabo pelos analistas durante as fecundas sequências da história da psicanálise. Vejam bem, o que eu estou chamando a atenção é que essas excomunhões não foram excomunhões do ponto de vista epistêmicas. Tinham a ver com a posição política dessas psicanálises exercidas nesses diferentes locais. Pelo seu compromisso com o social. A justificativa epistêmica foi a justificativa para a sua excomunhão. Para além da simples negação epistemológica sistematizada em algumas obras,
surge uma estratégia revisionista que consiste em apagar a história da disciplina, em nome de uma suposta salvação da psicanálise. É assim que a psicanálise perdeu sua memória. E tem se mostrado singularmente impotente nos últimos tempos para compreender o mal-estar contemporâneo indissociável do mundo neoliberal e encontrar uma resposta aos seus múltiplos golpes. A questão sócio-histórica abandonada por esses psicanalistas, que se destacaram mais por suas contribuições para alimentar uma leitura reacionária da história do que os próprios historiadores. Pois devemos lembrar que foi em nome da ciência e da caça ao charlatanismo, em nome da ciência e da modernização, que o Brasil, da era Vargas, modificou a estratégia de inferiorização e exclusão das comunidades indígenas, quilombolas e africanas no Brasil, criminalizando suas práticas rituais, chamando-as de cura a partir de um charlatanismo e prendendo e proibindo essas práticas que fazem parte do modo de organização social de tais comunidades tradicionais. O pensamento crítico com respeito ao racismo ainda é muito recente, assim como o nosso processo de conscientização. Como dizem os estudiosos de Bion, o pensamento precede o pensador. E, nesse sentido, o incômodo e a complexidade das desigualdades forjadas pela nossa história colonial e escravista estiveram, desde o início da República, consciente ou inconscientemente, pairando em nossas relações e estruturas institucionais, sem encontrarem um pensador. Contudo, encontraram um lugar para pousar nas mentes mais ligadas ao sofrimento coletivo e individual, e à influência da realidade social, cultural e econômica do país. Nesse sentido, é importante recolocarmos a questão do racismo, pois ele não é um fenômeno cujo dever de combate caiba à população negra, mas é um problema que todos precisamos enfrentar. Especialmente vocês, pessoas brancas. Para começar, precisam se racializar e romper com a estrutura de poder colonialista que se protege como um pacto narcísico do qual os brancos mantêm seus privilégios. Essa lógica da branquitude, suposta universalidade, colabora, contribui, é essencial na manutenção dos mecanismos de poder e de privilégios, e conta com boa parte da cumplicidade da sociedade brasileira. Bom, na segunda parte, eu quero fazer uma convocação. O Baldwin, né, um autor importante que prefacia o Fanon, vai dizer: é necessário para identificar nossos aliados a diferenciação das palavras faladas das palavras vividas. Diferenciar aqueles que dizem daqueles que fazem. Fazer é comprometer-se, é se colocar em risco. E aí está um limite que às vezes parece intransponível para as pessoas brancas que dizem lutar pelos negros, pois não tem como dizer lutar pela causa dos negros, ao mesmo tempo em que se beneficia da precarização das vidas negras e usufrui de benefícios que, além de estruturais, se manifestam arregadamente no cotidiano. Não podemos travar uma luta antirracista sem falar na redistribuição de riquezas, já dizia Fanon, geradas pelo racismo e o suicídio de privilégios. Esses são alguns limites que vocês precisam estar atentos quando virem brancos se dizendo aliados. Ameaçado em sua afetividade, ameaçado em sua atividade social, ameaçado na sua cidadania. Fanon falando: me sinto esquartejado, petrificado, soterrado, tendo a morte como única expectativa de vida. Nesse processo de zumbização, nesse primeiro encontro patologicamente comigo mesmo, me sinto esgotado, sem vida, em corpo a corpo com a morte, uma morte aquém da morte, uma morte na vida. Desenvolvimento de uma consciência social, histórica, política, econômica e ideológica que nos constitui nessa sociedade capitalista implica saber e contabilizar o preço pago por ser negro nessa sociedade e os crimes, sequestros, tráfico, exploração, estupros, assassinato, torturas que constituem o poder econômico e ideológico da branquitude.
e que está. Isso implica a necessidade de retribuir a violência da racialização que foi hipermarcada em nossos corpos. J. Mombassa. Falam de novo, né? É fundamental que suicidemos o individualismo, que matemos o branco dentro de nós. É preciso que renunciemos a nossos sonhos, abandonemos nossas velhas crenças e nossas amizades anteriores à vida. O Fanon vai mais longe, né? Vai dizer, o desenvolvimento de um programa de justiça para a população negra deve vir primeiro e acima de tudo, pois é esse programa que nos manteve vivo até aqui e manterá aqueles que virão. Cada geração tem sua luta, corre até onde dá e depois passa o bastão. Mas também precisamos perder o hábito, agora que estamos em pleno combate, de minimizar a ação de nossos pais ou de fingir incompreensão diante do seu silêncio ou de sua passividade. Pergunto, onde estão os negros? Quantos negros tem nesse espaço? Qual a posição que os negros nos espaços estão ocupando? Quem a polícia mais mata? Quem ganha os menores salários? Quem lota as prisões? Quem não pode ser preso até que todos os recursos sejam julgados? Pode parecer cruel ter que lhe apresentar a guerra, mas seria mais cruel fingir que ela não existe. Nascer negro nessa sociedade é nascer alistado, convocado para a guerra. É nascer e crescer numa atmosfera de guerra, violência objetiva, subjetiva e simbólica. É ver seus amigos, vizinhos e familiares morrerem, atormentados, desesperados, enlouquecidos pelas armas descorporificantes, em um Estado que usa todo o seu poder jurídico, legislativo, executivo, econômico, policial e ideológico para necropoliticamente nos destruir. Neste momento da vida, e aí os Racionais, né? Uma música dos Racionais. Eu dou meu pronto para a guerra, e eu não era assim. Eu tenho ódio e sei quem é mal para mim. Fazer o que se é assim, vida louca, cabulosa. O cheiro é de pólvora e eu prefiro rosas. Nós, negros, carregamos como sequela marcas e cicatrizes dessa mutilação, do complexo de inferioridade e o processo de racialização que, historicamente, foi introjetado em nós. A nós, negros, está interditado, vetado, o maldito, criminoso, irresponsável, privilégio da ignorância, ingenuidade. Então, vocês precisam saber, perceber, interpretar e destruir os dispositivos e mecanismos sociais que a todo instante atualizam o sistema ideológico da supremacia branca. Eu vou fazer, então, voltar aqui, uma pequena inflexão para me dirigir ao final, para pensar nessa coisa spinoziana, né? A sociedade brasileira, e ouso dizer que o inconsciente brasileiro, se constitui a partir do mito da democracia racial. Portanto, o inconsciente racista. É preciso lembrar que o mito da democracia racial fundou a nação, ou fundou o país enquanto nação, já que antes disso o Brasil não existia. O movimento negro combateu e tentou desconstruir tal denegação ao longo do século XX, com pequenos avanços. No entanto, só a partir da Constituição de 88 e com as cotas raciais no âmbito das políticas de ações afirmativas, podemos decretar a morte do mito. No entanto, suas cinzas seguem nos assombrando. Talvez por isso, nosso famigerado ex-presidente tenha sido nomeado pelo seu gado como mito, uma tentativa desesperada de sutura ao substituir um mito por outro mito. Vou recorrer, como eu disse antes, a um pensador europeu selvagem. Trata-se de Baruch Spinoza, que construiu toda uma teoria dos afetos que pode nos ajudar, inclusive, no campo psicanalítico. De acordo com Spinoza, os principais afetos e flutuações de ânimo derivam da composição dos três afetos primitivos: desejo, alegria e tristeza. Para Spinoza, o amor nada mais é do que alegria, acompanhado da ideia de uma causa exterior. E o ódio nada é mais do que a tristeza acompanhado da ideia de uma causa exterior. Enquanto o desejo é o esforço e a inclinação por algo que julgamos útil para a nossa conservação.
ele é determinado com o fim de preservar o corpo e a alma. A pergunta que se coloca, na minha opinião, e que nós precisamos sustentar, portanto, não é responder, ou pelo menos não se apressar em responder, é: fora do mito da democracia racial, como é que o afeto vai circular? Lembram que eu falei que o mito da democracia racial criou entre brancos e negros no Brasil, e indígenas, um afeto triste, que é um afeto da denegação. Quando a gente, e me parece que é um diagnóstico bem possível, porque hoje ninguém mais quase consegue dizer que não há racismo no Brasil, né? A não ser naquela coisa da disfunção cognitiva, né? Como é que esse afeto vai circular agora? E eu acho que essa é a pergunta que a gente precisa sustentar para pensar a representatividade preta na psicanálise. A gente precisa entender qual vai ser o contrato que vamos ter, que contrato de relação a gente pode ter, como as coisas vão funcionar nas instituições psicanálise, nas instituições, porque, afinal de contas, ainda tem muita coisa negada. O mito morreu, mas não sumiu. Nesse momento, o trabalho que está acontecendo, com todas as resistências possíveis, é tirar da negação. Estamos trazendo para o campo do discurso, da linguagem, nomeando. O mercado, que é muito rápido, já está atento, né? Ele vai produzindo toda uma rede de imagens de serviço sobre a identidade negra, produzindo certas condições de ascensão social, de positivação de ser negro, etc. Né? Na captura típica do mercado. Né? Mas não dá para dizer de antemão que hoje uma pessoa branca vai escutar uma pessoa negra. É provável que a pessoa negra tenha uma urgência tamanha que até o analista branco fazer uma modulação não vai ser possível, né? Ao mesmo tempo, qual é o risco da gente afirmar que só preto escuta preto? Que só preto pode amar preto? Que os afetos só podem circular intrarracialmente? Para que esses afetos possam ser genuínos e não violentos. Afetos alegres e não afetos tristes. Para mim, tem uma questão que a Miriam Debie, né, coloca muito bem, que é a questão do desamparo discursivo. Ou seja, eu tenho convivido na universidade, né, e mesmo na clínica, com pessoas pretas que a gente não... É inacreditável como é que essas pessoas estão vivas. Tamanhas provações e as carências por que passaram. Estão vivas e estão no mestrado, estão vivas e estão na graduação, estão vivas e estão se analisando. É absolutamente inacreditável. Né? E no Brasil é possível uma pessoa branca de classe média passar a vida inteira sem não ter nenhuma relação, sem entrar em relação, que não seja uma relação de poder com uma pessoa preta. E por isso, algo que está tão sedimentado, né, no nível do sofrimento, da carência, né, que esta fala da pessoa preta entra num desamparo discursivo. Quase sem saída. Então, para partir para a nossa conversa, para que a gente possa dialogar, né, eu quero repetir algo que eu venho dizendo nas sessões psicanalíticas, mas nem sempre produz o sentido que intenciono, obviamente. Né? Mas eu quero dizer que as instituições psicanalíticas precisam mais das pessoas pretas do que o contrário. Trata-se de adiar o fim do mundo, de um encontro com a verdade histórica, com modos de vida pautados no comum, com uma desalienação progressiva. E, para tanto, precisam conviver com o dessemelhante, precisam conviver com a diferença. Vejam bem, eu nem trouxe hoje dados, né, do genocídio dos jovens negros, etc., porque eu tenho me dado conta que ele produz muito pouco efeito.
porque isso não significa entrar em relação. Fica num nível cognitivo tal que não faz efeito nas pessoas a ponto de sensibilizá-las. Né? Voltando ao Spinoza, para o Spinoza, um afeto só é modificado com outro afeto maior. E aí é preciso conviver. Eu, nesses últimos anos, também me convenci da viabilidade de uma psicanálise brasileira, latino-americana, que esteja implicada com a realidade social e com os efeitos do racismo. Ainda assim, me pergunto e quero perguntar a vocês, quais são os medos, os fantasmas ou fantasias que impedem e que produzem tantas angústias entre membros e membras das instituições psicanalíticas para que as ações reparadoras sejam feitas ontem ainda. Muito obrigado pelo espaço e estou aqui aberto para a gente poder conversar. Obrigada, D'Amico. Bom, o espaço está aberto. Quem quiser colocar no chat, quem quiser abrir o microfone, né, para fazer algum comentário, alguma pergunta. Eu fiquei tomada com a tua fala, D'Amico. Acho que tem algumas questões, mas vou deixar circular um pouquinho para depois interagir também algumas questões que eu fui anotando aqui. Estou vendo aqui Vitório. Oi, D'Amico. Bom, eu sei Oi. que tu pediu pra gente segurar a onda, né? Mas fazer o quê? Né? Assim, porque é uma questão que me interessa muito, essa que tu levantou realmente, né? Assim, tá. Depois que essa denegação é desfeita, né? Digamos assim, o que que acontece, né? O que será que acontece na realidade brasileira? Eu tô lendo agora o Condenados da Terra, do Fanon, né? Só que, claro, que aquilo, assim, eu fico às vezes pensando, né, um pouco. Bom, ele também está falando de uma situação do colonialismo francês na Argélia, em que existe a maioria muçulmana, que é de negros, etc. E lá, claro, lá o que acontece é a guerra, né? Uma guerra de libertação deles, e etc. E ele vai falando sobre isso. Mas, enfim, é uma pergunta que me interessa muito, né? Porque também fico pensando assim, o que que acontece e como é que os brancos vão lidar com o que vai acontecer quando esse véu, tipo assim, os brancos vão suportar isso, né? Será que vão conseguir assim aguentar? Porque eu acho que um pouco é isso, né? Se os brancos suportam, talvez, acho que inclusive a revolta assim natural que as pessoas negras vão fazer, né? Acho que assim, às vezes os brancos ficam numa situação como se essa revolta que as pessoas negras trazem às vezes fosse assim mas como que tá vindo, né? Assim, como se não fosse esperado. Talvez esse tipo de revolta, né? Acho que a gente vê na clínica de pessoas que às vezes estão em situações de abuso e etc. E quando começa a romper isso, às vezes essa revolta e uma certa raiva, às vezes é esperado e às vezes é ótimo, né? Que isso venha, porque é isso que sabe, vai dar um pouco de força a pessoa se libertar disso. Mas eu fico pensando nisso, né? Será que os brancos estão preparados para aguentar isso? Às vezes, talvez assim, às vezes aguentar coisas do tipo assim, olha, às vezes não vai ser pessoal comigo, mas vai ser eu que vou ouvir isso, né? Mas enfim, queria te ouvir falar um pouco sobre isso, né? Obrigado, Vitória. Sem responder, né, porque eu acho que é da sustentação da pergunta que nos interessa, eu acho que vale dizer que a Europa, né, se funda num contrato civilizatório, né, que a autora italiana que ela vai chamar de um contrato, a Federici, vai chamar de contrato sexual, né, e que o Mills, jamaicano-americano, vai chamar de contrato racial, né? Então, um contrato civilizatório e a própria entrada na cultura e tal tinham certas regras, né, bom, inclusive da angústia, etc., para entrar na sociedade. Quando a gente viveu durante tanto tempo, né, pelo menos um século inteiro, sob o signo do mito da democracia racial, ao tirar isso de cena, o que fica? Né? Então, eu acho que é muito difícil que a gente possa responder
rapidamente, né, a gente vai precisar se relacionar, né? E precisa produzir. Por isso que eu não consigo entender que possa as instituições psicanalíticas continuarem, ou parte delas, ou pelo menos grupos nas instituições psicanalíticas, nunca é uma coisa genérica, mas há uma resistência forte, se botar mesmo, efetivamente, a estudar e a conviver, né? Porque tem tantas perguntas riquíssimas, né? O que se faz com aqueles sujeitos que não se deixam se edipianizar, por exemplo? Hum? Ou todos os outros processos de subjetivação que não estão na cultura egocêntrica. Hum? Ou as questões que a Neuza levantou da ascensão social, ou da própria tese da Isildinha, né? Teriam tantas coisas que a gente deveria se debruçar, e aí é uma recusa. E fundamentalmente, a coisa da convivência de se colocar em relação, se afetar na relação com o outro. Porque é a tendência assim, vamos colocar uma vaga, 2 vagas, né? Na universidade, o que a gente viu é que quando começaram a entrar 10 alunos por turma, mudou a nossa forma de relação. E são relações tensas, sim, né? Porque é isso, 90% dos meus alunos são filhos de empregados domésticos, de trabalhadores absolutamente precarizados a vida inteira. E óbvio que vem esse caldo todo junto, né? Na disputa por espaço, na disputa por ascensão, uma galera que nomeia muito mais rapidamente do que eu fui capaz de nomear na minha vida inteira, né? Eles estão lá com 18, 20 anos nomeando de racismo. Mas me parece que esse, de fato, é o desafio para a gente, porque assim, não dá para avançar. Quando eu falei no fim do mundo, eu estou me referindo também às chuvas aí dos últimos dias, aí, desses fenômenos climáticos todos. Este modo da acumulação, da histórica acumulação primitiva, né, do esgotamento dos recursos, é uma lógica efetivada na lógica colonial, obviamente. Seria impossível que não tivesse. Então, de fato, o Krenak tem razão, né? Porque o que nós estamos vendo é a queda do céu, é o fim do mundo. Então, se a gente não aprender com os modos de vida, e os modos de vida não estão na Europa, não estão na elite branca dos Estados Unidos, não estão, etc., etc., né? Como uma alternativa. Por isso que eu digo que as instituições psicanalíticas precisam mais de nós do que o contrário. Porque este afeto triste foi produzido por essa denegação. Imagina, se passou historicamente, a sociedade brasileira, historicamente, dizendo que não tinha racismo, que se vivia em harmonia. Isso não podia dar boa coisa, é isso que eu quero dizer. Então, eu vou sustentar, porque eu realmente, na verdade, é isso, eu não tenho a resposta. Esses modos de relação não estão dados. Do que contrato que nós vamos fazer? Como que nós vamos afirmar a diferença ao invés de deixar lá de fora da psicanálise? Vamos pensando, circulando aí a palavra. Não estou identificando ninguém, mais alguém aqui, senão eu vou também falar um pouquinho. Eu fiquei pensando, no finalzinho que tu falou ali, né? A saída talvez seja em conviver, né? E a gente tem discutido isso em alguns grupos no IEP, em outros espaços, assim. Exatamente esse ponto, assim. Parece que a gente reproduz, a gente branco, né? Reproduz um discurso de, podemos circular, abrir algumas vagas, abrir alguns espaços. Neste lugar de fala que nós vamos abrir esses espaços, como nós estamos repensando as coisas. E quando tu usou essa palavra conviver, porque assim, quando a gente recebe na casa da gente, alguém, eu tô aqui na minha casa, né? Quando a gente recebe na casa
quando a gente abre a casa da gente e enche dos nossos amigos, dos nossos pares, povoa a nossa casa, é um tipo de relação, é um impacto, né? Uhum. Faz a gente pensar, a gente já pega um link, a gente se abre, né? Agora, quando a gente convida um, dois, e não convida muita gente, e não deixa invadir a nossa casa, a gente não é tocado, né? E eu acho que é essa provocação que tu faz, assim, por que que a gente abre um espacinho e dois, e isso a gente tem que falar, é a gente que tem que escutar e aprender e se apropriar. Eu coordeno um grupo de apoio à adoção, que é daqui do IEP, né? O Grupo Travessia, e teve uma fala de uma integrante, uma mulher preta, que calou todo o grupo. A gente ficou, acho que uns 20 minutos ou mais, só ouvindo ela contar a trajetória da infância, da adolescência. É um grupo que se reúne mensal, né, de pretendentes à adoção e pessoas que já adotaram. E a gente sentiu esse impacto que tu está falando no grupo todo, né? Quem trabalha com grupo sabe a densidade que é a gente tá junto, assim, mas esse impacto de alguém próximo a nós, que é alguém que pertence ao grupo, que é, né, nossa parceira de grupo, mas contando a sua história, e a fala dela silenciou todo mundo e deu esse impacto que tu está falando, né? Porque quando a gente não está junto, quando a gente, né? A gente não sente, isso eu fiquei pensando, é sério que tu fala, que a morte de jovens e de pessoas pretas não causa mais impacto, banalizou falar, então não dói, não, é isso mesmo, não dói, não dói mais, é comum, então Ela acho não, que não produz o efeito necessário para a gente se afetar efetivamente, mudar o afeto, né? A alteração de afeto é essa impressão que eu tenho, que esses dados não. As pessoas sabem disso, né? Sabem, não podem não saber com a precisão do dado, mas sabem, né? Que morre muito mais gente, que as prisões estão lotadas de pessoas pretas, etc., né? Mas não o suficiente para mudar o afeto, né? mas isso Eu dói, né, de mesmo, ver. assim, quando eu ouço algumas histórias dos meus alunos, é inacreditável, é inacreditável. O que foram esses anos todos, né? Foi a história desse país. Uhum. Então, eu acho que isso faz parte da resistência. Abrir uma vaga, abrir duas, vamos vendo como é que vai ser, vamos aprendendo, né? Assim, ah, porque essa ideia própria do letramento racial é uma coisa muito difundida. Ela também, na verdade, todo mundo tem letramento, né? Hum. Todo mundo tem uma posição sobre essas coisas, portanto, está letrado nessas coisas, não é? A questão não é o letramento, não passa pela via consciente somente, não é? Tudo bem que a gente pode ensinar, não usa tal termo, não é? Que eu acho o de menos. Não é? Quando eu falo em inconsciente racista, né, e aí eu me lembro de várias questões, né, assim, eu gosto de, às vezes, ver filmes documentários sobre a guerra, porque eu aprendo muito, né? Você sabe que na Primeira Guerra Mundial se errou muito tiro, né? Mais de 50% dos tiros dados erraram. E não é por causa do equipamento, né? Que era início do século XX e tal, né? Guerra entre 14 e 18, não. Era porque era uma guerra entre europeus, entre pessoas brancas. Na Guerra do Vietnã, os Estados Unidos fez todo um trabalho, inclusive com comportamentalismo, etc., etc., utilizando a objetificação do outro, a desumanização do vietnamita. Eles faziam treinamentos para chamar de barata, de rato, de insetos, todos possíveis, os vietnamitas. E aí se errou muito menos tiro do que na Primeira Guerra Mundial. Porque não eram os brancos, eram lá os amarelos. Então, a questão, e aí, do Achille Mbembe, eu acho que nos ajuda bastante a pensar na sociedade da inimizade, né?
que é o que está colocado hoje, porque para uma certa esfera do poder, né, é importante que a gente esteja em guerra. Por isso que todas as polaridades que a gente vive, né, é importante que a gente esteja em guerra, né, que a gente não esteja em relação, que a gente não esteja produzindo afetos alegres, que a gente viva só nos afetos tristes. Isso é importante para a manutenção deste capitalismo selvagem. Ele depende dos afetos tristes. E por isso que eu digo que a salvação não pode ser a gente achar que preto tem que conviver com preto. Isso da Ruanda, né? Ou toda a história da humanidade é essa, né? Do povo armênio, etc., de todo, do povo judeu. Né? Esta é a lógica. Né? Que está na lógica do dessemelhante, né? De poder matar o outro. Então, a nossa saída tem que ser a saída do encontro. Mas, para isso, se a gente ficar com uma vaga, 2 vagas, né? Isso não é encontro, né, gente? Isso é manutenção de privilégio. E isso é violento para as pessoas que entram. E eu vou usar vários exemplos da universidade, porque é onde eu estou, o espaço que eu mais estou. Meus alunos, mesmo os que chegam ao mestrado, a universidade é violenta para eles. Se eles não tiverem os pares, eles não têm como suportar. Com todas as ações que a gente possa pensar em fazer, de boas intenções está cheio. Mas é um universo violento. Então, do meu ponto de vista, é preciso mesmo que a gente se disponha a conviver. Vocês vão ver, acho que a Isildinha talvez fale a mesma coisa. A Isildinha fala um pouco na militância. Militância e psicanálise têm 2 coisas diferentes. É que militância é um termo problemático, viu? Eu não usaria. Né? Porque eu posso falar disso porque eu gosto muito, já fiz previsão com a Isildinha, admiro, respeito sua trajetória, etc. Né? Mas acho que é preciso dizer que a melhor palavra é política, e não militância. A melhor palavra é implicação. Porque a psicanálise não pode estar fora, né, deste mundo. Ela nunca esteve. Né? Essa tentativa de ficar, né, como se o consultório fosse de fato uma proteção de 4 paredes, que não é verdadeira. Né? É uma fantasia de que a gente possa estar ali e estar apartado de tudo. Né? Então, efetivamente, mudanças e essa é a matemática central do Brasil. Nós temos a maioria da população sendo preta. Não tem como ser matemática. Alguns amigos, inclusive, dizem assim: eu não gostaria de ser chamado só para falar de racismo. Eu não tenho nenhum problema com isso. Não tem tema mais importante, mais central. A psicanálise sempre tem muitos temas possíveis de discutir, né? Toda a metapsicologia, etc, etc, etc. Mas não tem tema mais central para um país como o Brasil que o tema do racismo. Se a gente não encontrar saída para este momento, aí eu serei bastante pessimista. Aí, assim, D'Amico, a temos umas provocação, mãozinhas aqui, D'Amico, só para te portanto, a avisar. provocação do Vitório sobre a guerra do Fanon lá, Condenados da Terra, ela faz sentido. Nós precisamos encontrar uma outra saída. Estou aqui, desculpa. Vou emendando aqui. Não, é só porque eu estou vendo mais de uma mãozinha, então só para a gente circular aqui e tu poder também ver o que o pessoal está pensando aí da tua fala. Não sei, o pessoal da Serra tem 2 telas aqui com mãozinha, não sei quem se inscreveu. Pode falar. Queria dizer assim que, amiga, tua fala tocou muito em mim. Eu me senti assim até sem palavras, eu acho que para dizer o que eu estou sentindo, né? É algo que toca profundamente.
E aquilo que você disse mais no final, que você, trouxe, eu não falei do genocídio, eu não trouxe números de mortes, né? Que é algo que nos toca e nos faz assim pensar sobre as vidas humanas. Mas hoje você trouxe uma fala assim que eu acho que toca num outro sentido. O que nós podemos, qual a nossa implicância assim, enquanto pessoas, enquanto pessoas que têm um envolvimento com uma ciência também, o que nós podemos fazer com isso? E então eu realmente estou muito tocada porque eu acho que tocou em algo meu, né? Eu acho que toca também nas coisas que eu venho pensando, que eu venho estudando, que eu também estou envolvida, me envolvi com trabalhos e vou para a comunidade, então vivenciando junto com essas pessoas que sofrem uma violência que é muito presente. É a violência de uma instituição que deveria cuidar, é a violência de um tráfico que também diz que cuida, então, que estão sempre tendo que conviver com essa violência, além de outras questões que têm a ver com a vulnerabilidade e o racismo. Eu acho que toda a tua fala assim, faz a gente refletir, poder pensar qual a nossa implicação enquanto pessoa, também enquanto instituição. Acho que eu estou falando como alguém que representa também, né, a instituição, que é algo que a gente não pode deixar de olhar e se implicar, não é só olhar, mas se implicar. Então, acho que eu estou realmente assim, muito tocada com essa fala, porque me faz pensar e refletir cada vez mais sobre um tema que eu acho que não tem como a gente dizer que não existe e que ele não faz parte da nossa sociedade, da nossa implicância. É isso. Podemos passar para outra mãozinha, D'Amico, daí depois pode ser, deve circular mais um pouquinho. Quem mais que está com a mão levantada? Acho que é Serra também. Pronto. Pode falar, Jaque. Posso falar? Eu fiquei pensando aqui agora, acho que diante da resposta do D'Amico ao Vitório, né? E aí lembrei de algo que ainda, vamos dizer assim, é muito recente, que foram as seleções para essas vagas que foram abertas nas instituições, né? E como eu participei de várias das seleções das vagas que foram abertas, eu lembrei de muitas vezes, né, por mais que fosse uma vaga, duas vagas, assim, né, o que eu sentia das pessoas que me entrevistavam, né, é que tinha, assim, um pavor sobre como eu ia me portar diante das situações de racismo que eu sei nomear e diante disso não tem como esconder, né? Elas queriam saber o que eu ia fazer, qual seria a minha reação, né? E a pergunta era assim, a gente sabe que a gente é uma instituição né, hegemonicamente branca, né? E que tu vai vivenciar muitas situações de racismo. Queria saber o que tu vai fazer, assim, se tu te dá conta de alguma situação. E não tem como distanciar o afeto disso, né? Eu tinha que ter um cuidado para falar, porque eu queria a vaga, né? Assim, eu queria aquilo que estava sendo me ofertado. E não tinha como eu dar uma resposta que não fosse essa que o D'Amico trouxe, né?
que a gente ia precisar ver, a gente ia ter que se relacionar, né? E é o que eu percebo, assim, diante das instituições, né? Eu estou aqui no IEP como a primeira pessoa que entra por uma ação afirmativa, né? E é muito disso, né? Eu me sinto muitas vezes apoiada pelo texto da Lélia, da Negra Atrevida, né? E eu fico, não vou falar, né? E algumas vezes eu digo, vou ter que falar, porque isso não pode continuar. Então, acho que é muito assertivo a gente pensar nessa situação do racismo e nesse medo que a branquitude tem de abrir as portas, né? Abrir a casa para essas pessoas diferentes, né? Porque elas vão ser agressivas. Já tem um estereótipo pensado de como as pessoas negras vão se portar, né? E isso só se desconstrói na relação. Então, e amei, assim, o professor ter trazido o Fanon e para essa discussão, assim, que é um outro tipo também de representatividade. Obrigada. É teu nome? Jaqueline, Jaque. Oi, Jaque. oi. Então, gente, eu não acho bem importante isso tudo, já porque... Então, essa... Tem uma dimensão que é a dimensão ontológica mesmo, né? Dos modos de vida, que essa distância histórica, né, de convivência faz com que a gente não saiba como é que as pessoas vivem. Né? E aí simplesmente se encaixa nessas lógicas da desumanização, que tem a ver com ser violento, com ser impulsivo. Né? Isso é construído. Isso não quer dizer que a gente não possa ser violento ou impulsivo. Né? Mas tomar o negro como violento e impulsivo foi o que foi construído. Né? Então, todas as genialidades possíveis, e aí eu às vezes tenho esse... Semestre passado a gente estudou no grupo Carnaval, né? O samba, na verdade, a gente estudou o samba, né? E samba, enquanto um elemento da diáspora, que ele tem a ver muito mais com uma certa tática, com toda uma capacidade de... Vou contar uma historinha rápida, assim, né? Acho que vocês não sabem disso, mas, em todo caso, o samba ele começa como samba de roda, né? Famoso chasseata, né? Nas casas, né? E o samba era tocado em roda. Quando uma certa juventude negra passa a querer sociabilizar o samba, né? E está na rua, isso vai na direção dos cortejos, né? E era preciso modificar a batida do samba. E a gente... Samba, na verdade, todo samba tem um som forte e um fraco, né? Um surdo forte e um surdo fraco, né? O samba acontece na síncope, né? Na distância entre um som e outro. Tanto que qualquer... Pessoas que não habitam o samba, né, no seu corpo, né, como manifestação, vão fazer aquela coisa dos bracinhos, né? Por quê? Porque batem num tempo e levantam o outro braço no outro tempo. Só que o samba ele é dançado na síncope, no espaço vazio. Então, eles modificaram a batida para poder ele ser cortejo. E aí, que aos poucos vai tendo os cordões até virar a escola de samba. Bueno, mas os modos de governamento disso nunca deixaram de existir. Quando começa a passar aí para as ruas, então o governo no Rio de Janeiro passou a exigir que o samba enredo, o tema dessas escolas que estavam recém se formando, fossem os temas oficiais. Dom Pedro I, Independência do Brasil, Princesa Isabel, etc, etc. Temas que até hoje se fazem presentes. O que as escolas fizeram? Elas... toda escola tem um ponto de terreiro. Então, ela canta Princesa Isabel, canta Independência, canta Dom Pedro I, mas no modo debater está tocando para Oxóssi, para Exu, para Xangô, etc, etc.
Então, esta ignorância, né, que eu mesmo tinha, mas que a população branca em geral tem disso, né? Ou seja, todo o desfile de escola de samba é uma macumba. No entanto, ele é vendido internacionalmente, né, como uma ópera nacional. Fala dos modos de vida. Então, nós estamos falando de uma ontologia de absolutamente ancestral, mas também de uma capacidade, de uma genialidade constante. Vocês imaginam, por exemplo, no nível da tecnociência, o que é? Porque uma escola de samba ela tem lá atrás o carro de som, né, com o puxador, né, com os cantores, os intérpretes do samba, e lá na frente a escola desfilando. Escola, às vezes, de 3.000, 5.000 componentes. Como que lá na frente e lá atrás estão cantando a mesma coisa? Foi preciso criar uma caixa de delay. Então, eu poderia citar, e estou falando do samba aqui, mas de todas as tecnociências, de toda a capacidade inventiva, porque o jazz é isso. Vejam bem, porque o que a Jaque estava falando é que há um pedido, um certo pedido, para que ela se embranqueça nas seleções. Mas a nossa tecnologia é que mesmo que se a Jaque dissesse, eu vou ser boazinha, vou ser bem comportada, há algo aí que vocês não iam sacar. Porque o Muniz Sodré vai chamar de trompe oil, né? Essa capacidade de enganar o olho. Então, o samba, por isso que é ópera também, né? Ele está o tempo todo te lançando uma coisa e fazendo outra. Então, o negro que foi tocar jazz no piano, instrumento branco medieval, ele não se enegreceu. Ele modificou a música. Então, só que não é toda mistura que é boa. É a mistura que a vida vence a morte, que produz afetos alegres. Porque se ela produz afetos tristes, né, não é uma boa mistura. Então, o negro em diáspora modificou tantas coisas, mas porque era a vitória da vida sobre a morte. Então é quase um pedido, mente, né, Jaque? Mente para nós que tu vai ser bem queridinha, que tu não vai falar em racismo. Então são desses desafios mesmo, né? Porque é isso que a Luciane falou no início, né? Quer dizer, que o Inácio disse, as instituições não querem nem usar esse nome. Vejam a vontade de negar novamente. As instituições, quer dizer, as pessoas das instituições não querem usar nem o termo racismo. Tem uma questão aqui no chat, eu não sei se a Serra continuou com a mão levantada, não sei se tem mais alguém lá ou se só esqueceram de baixar, enquanto isso eu vou só vendo um pouquinho que está aqui no chat. Então, o Carlos Alberto agradeceu a tua fala, muito bom reencontrá-lo, professor D'Amico. A Nádia colocou que 50% da população brasileira é negra, e esse percentual todo não poderia ter só 20% de cotas na universidade nos cursos, né? Tinha que ter 20% de cotas para os negros. E aqui tem as... Entendi bem a matemática, mas vamos ver. Para os não negros. Para Sim. os não negros. Bom, A Solange, então, traz aqui o que é a negra atrevida. Parece que só pela bondade, entre aspas, da abertura de nossa Casa Branca, também aspas, ambos adjetivados podem produzir sentido. Se esse espelho posto ainda não é suficiente para silenciar as mentes em sua lógica perversa, fica difícil de isso acontecer por dentro das violências sobre essa pessoa negra. A ela cabe demonstrar respeito, res mais peito.
Aos demais atores de notório saber, não cabe. Não sei se a Solange quer trazer essa provocação, assim, falar com a gente. Ou a Nádia também. Eu queria, como eu citei a Lélia e a pessoa não sabe quem é, eu tô com um livro aqui da diáspora, não sei se dá para ver, e tem uma parte dessa citação que eu fiz. Se vocês quiserem, posso ler para ver se faz sentido com a minha fala. Pode ser? Boa, Jaque, vamos. Pode ser, pessoal? Vamos lá? Sim. O livro é o Psicanálise na Encruzilhada, Desafios e Paradoxos perante o Racismo no Brasil, que o professor é um dos organizadores, né? Foi então que uns brancos muito legais convidaram a gente para uma festa deles, dizendo que era pra gente também. Negócio de livro, um livro sobre a gente. A gente foi muito bem recebido e tratado com toda consideração. Chamaram até para sentar na mesa onde eles estavam sentados, fazendo um discurso bonito, dizendo que a gente era oprimido, discriminado, explorado. Eram todos gente finas, educadas, viajadas por esse mundo de Deus. Sabiam das coisas. E a gente foi sentar lá na mesa. Só que estava cheio de gente que não deu para a gente sentar junto com eles. Mas a gente se arrumou muito bem, procurando umas cadeiras e sentando bem lá atrás deles. Eles estavam tão ocupados, ensinando um monte de coisa por crioléu da plateia, que nem repararam que se apertasse um pouco, até que dava para abrir um espacinho para todo mundo sentar junto na mesa. Mas a gente foi, eles fizeram, e a gente não podia bagunçar com essa chegada para cá. Chega para lá. Vou ler de novo. Mas a gente foi, eles que fizeram. E a gente não podia bagunçar com essa chegada para lá e essa chegada para cá. A gente tinha que ser educado. E era discurso e mais discurso. Tudo muito aplauso, tudo com muito aplauso. Foi aí que a neguinha, que estava sentada com a gente, deu uma de atrevida. Tinha chamado ela para responder uma pergunta. Ela se levantou, foi lá na mesa para falar no microfone e começou a reclamar, por causa de certas coisas que estavam acontecendo na festa. Tava armada a quizumba. A nega parecia que estava esperando por isso para bagunçar tudo. Era um tal de falar alto, gritar, vaiar, que nem dava mais para ouvir o discurso nenhum. Tá na cara que os brancos ficaram com raiva, e com razão. Tinham chamado a gente para a festa de um livro que falava da gente e a gente se comportava daquele jeito, catimbando a discurseira deles. Onde já se viu? Se eles sabiam mais da gente do que a gente mesmo, teve uma hora que não deu para aguentar aquela zoada toda da negrada ignorante e mal educada. Era demais. Foi aí que um branco, enfesado, partiu para cima de um crioulo que tinha pegado no microfone para falar contra os brancos. E a festa acabou em briga. Esse é uma parte do texto que eu citei na fala. Que às vezes me sinto assim, né? Que se falar, vou ser considerada uma negra atrevida. Obrigada, Jaque. Não sei se a Solange quer comentar. Passo para o D'Amico. Tem o Pedro também, mão levantada. Boa Pode tarde, falar, gente. Pedro. Quem Eu falou, posso Pedro? falar, mas eu não fui eu que Alguém falei, alguém falou que falou. Acho que a Solange. A Solange falou. Pode falar, eu falo depois.
Tá bom. Cadê tu, Solange? Te Tô chamei aqui, várias vezes. boa tarde. Eu vi, Boa eu tarde. estava tentando, me coçando para não entrar na briga. Agora entrou, vamos lá. Vamos embora. Mas esse pedaço lido pela Jaque é bastante revelador, né? Porque ele vai dizer, eu me referi aos adjetivos, porque, de um modo geral, a pessoa negra ela é vista com base em alguns adjetivos que já estão postos, né? Eles não são arredados, não importa o notório saber que tu tenhas, né? Muitas e muitas vezes, não muito tempo atrás, né? Entrava em seminários, em simpósios, e o meu lugar era bem na frente, e isso era um problema. Né? Como assim tu senta aqui? Né? Tu não é para sentar aqui, tu tem que sentar mais para trás. E eu ainda tenho essa cor descascada que ainda é mais problema ainda, porque eu ainda tenho todo um lugar de meio, né? É o lugar do meio, né? Eu não necessariamente sirvo para um lado ou para o outro, né? Eu transito por esses mundos, mas eu não sou a pessoa mais. Oi? Fechou o microfone, não sei se foi só para mim. Não travou, eu acho. Acho que deu uma travada, que pena. Travou. Tomara que ela Nossa. volte. Uhum. Podemos passar para o Pedro, enquanto a gente aguarda a Solange retornar. Desejar coisa que me Peraí. miscigenou e me deixou neste lugar. Né? Solange, desculpa te interromper, mas para nós travou um pouquinho. Se tu puder retomar, a gente não conseguiu escutar. Acho que travou de novo. Não sei se tu caiu. Não, tá aqui. Solange, a gente não está te escutando. Não sei se tu nos escuta. Se quiser escrever no chat. Ela pode tentar também fechar o vídeo dela e deixar só a voz, que às vezes dá certo, às vezes volta daí, não cai. Boa, mas acho que até já tá. Para mim, a tela dela tá preta. Não consigo ver. Acho que. Pedro, quem sabe tu pega um pouquinho a fala e a gente espera ver se a Solange consegue retornar ou escrever aqui no chat pra gente. Que pena. Tá certo. Se ela voltar aí, eu paro aqui. E agradecer o professor e a fala da Jaque, que é essa situação, porque eu estava. É a questão que eu me faço, assim, né? Eu não sei se vocês me escutam bem, o meu Conseguimos. Deu áudio, umas tá? falhadas, mas agora escutamos. Que é a questão dos privilégios, né? Eu, enquanto branco, é a questão que eu tenho mais. Vou fechar aqui o vídeo, ver se o áudio fica melhor, que a minha internet está ruim. Tá bom. E eu acho que essa fala, assim, né? E essa passagem aí que a Jaque trouxe, né? Da nega atrevida, ela faz a gente olhar para o outro lado e pensar o lugar do branco, né? E nessa questão dos afetos, assim, né? E de como o, o privilégio, né, assim, né, e a manutenção disso. Então, não é uma questão só de abrir espaço, né, e eu fico com essa, assim, da pergunta ali, né, a pergunta do Vitório, e eu fico me perguntando também, assim, né, tipo, qual é o processo, né, de tentar se desfazer dos privilégios, né, abrir mão ou abrir espaço, né, e de como é que ele caminha num lado institucional, né, no lado das instituições, mas também no contato no aspecto subjetivo pessoal, né, de cada um, né, porque, tipo, o que vem antes, né, será que enquanto a gente, que aí eu lembrei de uma fala da Yasmin, que foi num seminário do IEP, há um ano atrás, eu acho, né, que era com quantos negros vocês se relacionam, né, fora da instituição, né? Então, será que como é que esse movimento está junto, né? Eu acho que ele tem que andar junto, né? Então, acho que esses espaços são importantes, mas não é só no espaço do IEP que a gente vai conseguir que o IEP não falando sobre a questão
racial, né, que se torne uma instituição antirracista, né? Eu acho que são movimentos que passam também pelo nosso movimento pessoal, mas eles não é individual, né? Isso é coletivo, assim. Sei lá, é um pouco isso que eu fiquei provocado, assim, e pensar, assim, tipo, onde é que está a potência, né? E como aumentar isso, assim. Obrigada, Pedro. Não sei se a Solange tá aqui. Consegui. Acho que não, né? Tamica, eu acho que passo para ti, então. Uma pena. E assim, a gente já está chegando no nosso Final, né? tempo. Isso. Então, pediria que tu pudesse, né, comentar um pouquinho, e se a gente puder passar uns minutinhos, se o pessoal concordar, a gente. Então, o que eu tô escutando vocês, acho que, assim, eu acho que de fato, bom, quando fala em Lélia, quando traz a Lélia, aí eu já, por mim, já estaria satisfeito, porque a Lélia, assim, realmente é a pensadora, certamente que se relaciona com a psicanálise, para mim, mais sofisticada, tem muito a ser tirado ainda da Lélia, né? Pegando só 2, 3 textos dela, né? Não se tirou as conclusões possíveis do texto da Lélia, né? Mas é isso, alguém que consegue, com erudição e no coloquial, né, trazer pontos que mereciam ser explorados, né? Então, acho que a Lélia, de fato, é uma autora brasileira, e não por acaso a Angela Davis diz: por que vocês me querem aqui, né, se vocês têm Lélia, né? Tamanho é a estatura da Lélia, né? Ela é realmente muito impressionante. E Pedro, sim, as vantagens é uma dimensão, mas eu tenho trabalhado, ainda que tenha usado no texto alguma coisa de vantagens ou privilégios e tal, né? Porque isso também entre os negros e intrarracialmente isso rola essa coisa, né? Tá, os negros retintos, os negros mais claros, né? Não sei se era por aí que a Solange estava indo. Mas é que esse nível de vantagem aí é tão pequeno, né? Eu sou radicalmente contra esse aspecto aí. Mas eu te diria que, fundamentalmente, a questão é a desvantagem. A questão é que a branquitude perdeu ao não conviver. Por isso que o Fanon vai falar em desumanização. Quando o branco desumaniza o negro, ele se desumaniza. Então, eu não acho pouco perder, por exemplo, essa dimensão do samba que eu estava falando para vocês. Ou das festas intergeracional em qualquer família pobre, negra, favelada, gente. Tem uma dimensão da verdade, tá? De uma conexão afetiva, de fato, né, com afeto, que estão colocado, para as pessoas negras, que essa coisa da aparência, da necessidade de ter mais do que de ser e tal, né, que é do capitalismo, né, fundamentalmente é uma desumanização. Portanto, se há vantagens, né, estruturais, financeiras e tal, há uma brutal desvantagem. Essa desumanização está colocada. E aí, bom, né, do aspecto da psicanálise, teria muito a pensar sobre todas as neuroses que estão relacionadas a isso, né? A essa escolha castradora, né, que foi colocada para entrar nesse pacto civilizatório. Então, há também uma desumanização brutal, portanto, uma desvantagem brutal do meu ponto de vista. É por isso que a convivência não é... A gente toma a pensar no lado da tensão, da disputa e tal. Mas se a gente é aberto o suficiente, vai ser o quanto que as vidas das pessoas vão ser enriquecidas com essa convivência. Né? Então, é um outro convite. Né? É na via do afeto alegre, né? A gente pode construir uma outra coisa. Né? A tensão, vai ter que se passar por um nível de tensão? Vai. Né? Porque tem muita coisa negada ainda, né? Mas a minha aposta é que, à medida em que a gente vai ultrapassando essas negações, aí a gente vai poder fazer um outro encontro.
Porque, assim, quero lembrar, sociedades europeias pagãs, né, pré-nação, né, pré-pacto civilizatório, elas também celebravam muito. Né. As intervenções, boa parte delas foram sendo colocadas na formação do Estado-nação, portanto, do capitalismo. Então, também tem o resgate de uma ancestralidade, né? Por isso que muitos grupos vão lá, seja lá para o yoga, para a bruxaria, pra qualquer tipo de coisa, no sentido de resgatar essa história que foi interrompida. Então, bom, da minha parte era isso. D'Amico, muito obrigada. Oi, Tá. desculpa. Ia te dizer que eu tenho bem pouquinho tempo para ficar com vocês agora. Isso, a gente já está no nosso horário. O Vitório estava com a mão levantada. Eu vou pedir que ele faça esse questionamento lá na jornada, né, Vitório? Tá E bom. agradecer a presença de todo mundo. Acho que levantou muitas questões. É poder a gente seguir, é nesse sentido também o convite, né? Eu vou aproveitar que a Ivani está aqui, porque tem uma provocação. A gente, para organizar essa jornada, a gente estabeleceu que ia fazer um coletivo. São várias pessoas que estão pensando. A gente normalmente tem comissões, né? A gente tentou ampliar e fazer um coletivo, assim. Esse coletivo tem discutido, e aí eu vou aproveitar que a Ivani está aqui, o Vitório está aqui e outras pessoas, a gente tem discutido que parte do que a gente arrecadar para a jornada seja direcionado para ações afirmativas, e a gente quer uma parte maior, a gente não quer uma parte pequenininha, assim. Então, eu acho que é essa provocação que tu nos colocou hoje, assim, né, não pode ser uma brechinha, a gente tem que expandir mesmo. Eu acho que fica a ideia de que essa jornada possa ser esse espaço de expansão da mente, das nossas ideias, das nossas trocas e também do espaço real da nossa casa aí, IEP, né? Aí na sede, nos espaços, realmente vários palestrantes nos provocaram dizendo assim: vamos fazer ações, tá bem, mas vamos fazer ações. Essa jornada tem que propor ações. Então, eu acho que essa já é uma provocação de que a gente tenha como uma ação dessa jornada Acho que destinar nos acharam um problema bom para resolver. isso. Amigo, agora minha cachorra aqui enlouquecendo. Amigo, te agradecer profundamente aqui. O meu cachorro está festivo aqui, mas agradecer a tua presença, contribuiu muito, te convidar para a jornada. Tem um outro convite para a jornada que a gente vai te fazer depois no privado ali, porque eu quis falar contigo essa semana, não deu, mas agora eu vou fazer, então eu estava esperando. Não se esqueçam que estou indo viajar, né? Estou indo lá para o Tem, pós-doc. mas é online, tu vai abrir uma brechinha bem, bem pequenininha. Mas muito obrigada pela contribuição e pelo espaço, e para todo mundo que esteve aqui conosco. Então, ficou gravada essa atividade. Quem quiser revisitar, pode revisitar nas redes, no YouTube, a gente vai disponibilizar. Muito obrigada e sextou para nós. Vamos lá. Um abraço.